Então vamos iniciar aqui. Dona Maria Batista de Araújo, não é isso? Isso, Tá. Dona Maria Batista, a senhora já foi ouvida outra vez nesse já, processo com já. a juíza? Juiz, promotor? Juiz, Juiz, promotor isso, também? isso. Juiz, promotor, defensor, não foi? Pronto, então eu vou pular sua qualificação. Eu vou perguntar só uma coisa à senhora. A senhora é parente, amiga ou inimiga do Bruno Oliveira de Almeida? Não, Não tem nenhum parentesco com ele. não, não. A senhora tem algum parentesco com o Moisés Lira? Também não, Também não. Então a senhora vai prestar depoimento na qualidade de testemunha, tá certo? com Fica certeza. comprometida a dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, sob pena do crime de falso testemunho. Sim, Tá bem? sim. Então a senhora responde só o que souber, o que lembrar. O que não souber, o que não lembrar, a senhora diz, não sei, não lembro. E o que a senhora souber por outras pessoas, a senhora diz, olha, isso aqui eu sei, foi fulano que me contou, eu ouvi por fulano, eu ouvi por ciclano, fiquei sabendo. Tá certo? Certo, certo. Doutor Ubiraci, pelo Ministério Público, com a palavra. Bom dia, senhora. Bom dia. A senhora é, a senhora era vizinha da aliás, a senhora morava próximo ao local onde ocorreu o fato. Na mesma rua, vizinha há muitos e muitos anos, da dona Tereza, falecida ontem fez um mês. Certo. A dona Tereza, só para a gente se situar, a dona Tereza, ela seria quem aqui nesse drama? Ela era mãe da, da mãe da vítima, seria isso? Não, é o seguinte, a dona Tereza era casada com o seu Lino, que também já é falecido, e essa senhora, que era mãe da criança, era só, quer dizer, enteada dela, dona Tereza, onde o neném estava. Certo. No dia que ocorreu esse fato, a senhora se encontrava na sua residência? Sim. A senhora estava na companhia de quem? A senhora se recorda? Não, eu sempre morei assim, praticamente só. Só não moro só porque lá na minha casa mora Jesus de Nazaré e a mãe dele. Eu estava morando aí, à tarde a minha casa tem muita árvore grande. Aí à frente fica muita sombra. E a dona Tereza costumava colocar uma cadeira lá no outro lado, assim, e ficava sentada. E neste dia que aconteceu, ela estava sentada, aí assim, uma faixa de 3 horas, 3h30, por aí assim. Aí eu vi ela sentada, fui lá, que é bem, bem de lado mesmo. Aí quando eu cheguei lá, estava um neném com ela. Eu digo, ô, dona Teresa, a senhora ganhou essa criança? Ela disse, não, é da filha do Lino. Aí eu disse, que ótimo, fazendo companhia para a senhora. Ela disse, sim. Aí foi, a gente conseguiu conversar bastante tempo. Ele estava sentadinho numa cadeira, da hoje eu lembro, com a cuequinha vermelha e brincando com a vaquinha e um cavalinho daqueles de plástico, ele brincando assim do lado dela. Eu disse, que bom, se desse para a senhora queria? Ela disse, até que queria mesmo, porque fazia companhia. Aí foi o momento que o Bruno chegou, chamando o neném. Perguntou se ele tinha dado trabalho, ela disse que não. Deixa eu só ler interromper um segundo, por favor. O Bruno era quem aí? O Bruno, filho da mãe desse garoto que faleceu. Que é filho da mãe. Da mãe. Sim. Do garoto. Que eu não sei o nome, não sabia o nome dela. E vi o Bruno pela primeira vez nesse dia. Só outra coisa. A criança, a senhora sabe dizer quantos anos ela tinha? Mais ou menos 4 anos. Era bem pequena. Pequena mesmo. Pequeninha. Se ele tivesse 4 anos, era muito. Se ele não tivesse uns 3, 3,5, por aí assim. Era bem. Certo, pode continuar.
Aí, nessas horas que nós conversando, o neném todo tempo brincando com os dois brinquedinhos que ele estava, aí ele chega, de lá da calçada da casa, ele pergunta para a dona Tereza, deu trabalho? Ela disse, não, fiz frango, um arrozinho branco para ele, desfiei o peito de frango desse jeito, ela contando, para ele, Bruno. E desfiei o peito de frango para ele comeu tudo, dei água e botei ele para dormir. Só que ele é um meninozinho tetel. Ela disse desse jeito, ele não dormiu de jeito nenhum. E aí começou a chamar ele, o Bruno, vem cá, neném, vem cá, neném. Chamou várias vezes. E a criança nem levantava a cabeça. Aí a dona Tereza disse assim, vá, meu bem, lá. Aí depois meu filho volta. Eu fiquei conversando com a dona Tereza. Isso na faixa de 3h30 para as 4h. Já. Então, ele chamava a criança e a criança... Não, nem olhava, de jeito nenhum. Ele chamou assim umas 6 vezes em seguida. Aí a dona Tereza disse, vá, neném. Aí você volta, vai ver o que ele quer. Aí ele disse, ele entrou com o neném pegado na mão, e uns 10 minutos, 12 por aí, ele volta já com o neném com a cabeça em cima do ombro dele, e assim. Aí ele disse, de quem é essa moto? Que tinha uma moto que era do neto da dona Tereza, que morava com ela. Maxwell, o nome do rapaz. E de quem é essa moto? Ele, Bruno, só perguntando, quem é essa moto? Quem é essa moto? Aí a dona Tereza, menino, por que tu quer moto? Aí ele disse, não, é porque eu dei um suco de caju para o neném e ele desmaiou. Aí, que conversa é essa, menino? Aí eu saí com a dona Tereza já bem idosa, devagar, eu fui na frente. Quando eu cheguei lá, eu peguei na mão do neném, ele já estava morto. Nessas alturas, ele já estava morto. Com a cabecinha no ombro dele, Bruno. Aí eu peguei e dei uma riscada assim na mão dele, para ver se ele reagia. Nada. Aí eu peguei o pezinho do neném, também fiz a mesma coisa. Aí eu olhei para ele, Bruno, em cima assim mesmo. Eu digo, olha, tu matou o neném. Tu matou a criança. Ele disse, tu está conversando besteira. Está conversando besteira. Aí eu disse, aí minha sobrinha que mora também do lado, correu, fez a mesma coisa. Está morto. Aí nós chamamos o SAMU, peguei a dona Tereza, levei lá para minha casa. Se eu me interromper mais uma vez, por favor. Quando ele reagiu dizendo, a senhora está falando besteira, ele falou em tom de raiva, de zangue? Não, ele falou assim, alterado, você está conversando besteira. Eu disse, o menino está morto. Nisso, a minha sobrinha providenciou chamar o SAMU, e aí ficamos, aí eu peguei a dona Tereza, chamei o neto dela que morava com ela, o Maxwell, e disse, Maxwell, toma de conta da casa, e tu é o homem da casa. Aí botaram o neném em cima da cama, lá no quarto da dona Tereza. E eu peguei a dona Tereza, levei lá para minha casa, que é tudo assim, ó, pertinho. Levei lá para minha casa, botei ela sentada dentro do meu quarto, liguei um ventilador, dei uma água para ela. Eu disse, não saia daí, que a senhora não tem condições. Ela era bem adoentada, ela. A senhora não tem condições de assistir o que está se passando. Aí, quando o SAMU chegou, os paramédicos entraram, fizeram lá o caso, aí o médico disse para todos que estavam presentes, a criança já está em óbito mais de 1 hora. Quer dizer que na hora que ele trouxe a criança se apresentou com a criança lá na porta, ele já tinha matado ele. Ele matou ele. Certo. Ou seja, na hora que a senhora disse para ele que ele tinha matado a criança, então bate com o que o médico disse. A criança morreu está com 1 hora. Mais de 1 hora, ele disse assim. O tempo, o lapso temporal seria esse. Com certeza. E agora me diga uma coisa. A senhora falou aí que ele deu. A justificativa dele é que ele tinha dado um suco para a criança? Sim, um suco de caju. Aí, nisso, até o médico lá do SAMU levou a garrafa de suco e o copo que ele tinha dado o suco para fazer a perícia. Uhum. E nada constatou. Aí continuaram lá. Fiquei muito revoltada. Muito pequeno, uma criança mesmo. Ele era irmão da criança? Se dizia, né? Dizia que era irmão dele. O médico e paramédicos ficaram lá na casa por quanto tempo? A senhora, mais ou menos? Mais ou menos uns 25 minutos. E a
A senhora estava presente quando eles Lá estavam... dentro mesmo da casa, não, porque eu estava agindo fora, mas já tinha muita gente. Da família mesmo estava o neto que morava, a filha Celina, de lado morava um irmão da dona Tereza, já estava a família toda lá dentro. E ele, o meninozinho, o médico botou na cama, lá dentro do quarto, e estava lá. Houve alguma reação dele aqui, acusado? Não. Não, um momento. Alguma reação dele em relação ao médico? Doutor, eu só não posso dizer isso aí, porque lá na hora que o médico disse que a criança já estava em óbito mais de 1 hora, eu já estava providenciando levar a dona Tereza lá para casa, mas teve muita gente que ouviu. Ele não foi a única reação que o Bruno fez foi na hora que eu disse: olha, o menino está morto. Ele disse: está conversando besteira, bem assim, agressivo. Agora, eu acho, não estou dizendo que ele queria fazer isso, mas o pensamento dele era esse, de pegar, se ele tivesse levado o menino na moto, o menino cair, já estava morto, aí ele dizer que o menino tinha caído. Mas ele não teve isso aí, não. Não foi preciso levar. Isso, se a criança não tivesse ido a óbito antes, isso, né, pessoal? Sim. A senhora, quando prestou declarações à polícia, pelo menos consta aqui que a senhora teria dito que quando o SAMU chegou ao local, e que o médico chegou lá com 2 enfermeiras e constatou já o óbito da criança. Sim. Diz que ele, Bruno, aqui, o acusado, agrediu o médico. Segundo as pessoas que estavam lá dentro do quarto, diz que ele quis agredir mesmo o médico, dizendo que o médico estava mentindo. E aí o médico pegou para confirmar, o médico levou a garrafa de suco, que tinha um resto de suco, para saber se tinha tido alguma substância dentro, né? Ele levou, não sei se o copo ou aquilo que ele levou para fazer a perícia. Mas não teve nada, não. Foi só mesmo soco, que ele deu muito soco nele. Muito. E que o fígado da criança ficou esbagaçado. E um dos testículos do neném ficou desse tamanho das pancadas. A senhora chegou a ver a criança morta lá? Vi, sim. O corpo da criança? Sim. E isso que a senhora acabou de dizer é uma constatação que a senhora fez ao olhar? Não, essa que eu estou dizendo foi no outro dia, quando foi à noite, eles iam levar lá para ser velado lá para a banda do Mucambinho, onde eles moravam. Só que a filha da dona Tereza, a Celina, na hora que o neném estava lá dentro, ele não era batizado. Aí o pessoal tem aquela fé, é isso que batizaram, rezaram e tudo, aí ela se tornou madrinha do neném e o marido dela, o Zé Francisco. Aí, quando foram deixar, compraram caixão e tudo, foram deixar no Mucambinho, quando chegou em frente ao aeroporto, a Celina disse assim: não, bora voltar, eu quero ele ser velado na minha casa. Aí foi lá onde ele foi velado, lá na casa da Celina, na Rua Acre. A Celina é filha da dona Tereza. Da dona Terezinha de Sim, Jesus. Isso. Que já faleceu. Né? Com certeza. Ontem fez 1 mês. Fez 1 mês. Eu volto aqui a esse ponto que a senhora disse, que eu reputo de suma importância. A senhora disse que ele deu muito soco na criança, que inclusive... Não estou dizendo, estou confirmando que foi confirmado pelo exame que foi feito. Quando ela trouxe o menino para ser velado lá na casa dela, que amanheceu o dia, ela ficou chateada, ela, Celina, ela falou depois, que ele passou a noite dormindo, mas a mãe dele nem deram confiança para a criança que estava sendo velada. Aí, pela manhã, chamaram a Polícia Civil. A Polícia Civil levou para o ML para fazer corpo de delito. Aí constataram que o fígado estava todo esmagado e o testículo inchado.
não tinha nada aqui que ele socou. Colocou até um vestido velho da dona Teresa na boca, lá na hora que ele estava soqueando ele, e estava cheio de vômito. Foi tudo mostrado lá para a polícia. E aí foi constatado que foi morto só de soco no estômago dele, no fígado. O fígado ficou, disse que todo esbagaçado. Eu acredito, senhor meritíssimo, porque acredito que um homem, o Bruno, para uma criança de, vamos dizer, 4 anos, os 2 socos que ele der já matou ele. Excelência, só uma questão de ordem, né? Eu até entendo, estava até guardando aqui e me conformando com as impressões pessoais da testemunha, porque algumas delas podem realmente trazer luz, né? E também para não interromper a inquirição do ilustre promotor de justiça, mas me sinto agora na obrigação de que a gente oriente a testemunha que ela depõe sobre fato, né? Essa perspectiva, veja, eu acho, é muito legítimo, né, do ponto de vista da testemunha, esse sentimento tudo, mas do ponto de vista processual, né, não é o que acha, é o que efetivamente tomou conhecimento. O que acha é importante, mas não para fins de esclarecimento das questões processuais. Obrigado. Tá bem, então, eu entendo também, então, que o senhor tá. Eu só destaco que não foi pergunta do doutor Ubiraci a impressão pessoal dela, né? Ela está trazendo dentro da indignação pessoal dela do fato, e eu vou pedir para a senhora, dona Maria Batista, a senhora traz só os fatos em si. Eu entendo que realmente é uma questão de extrema indignação que a senhora está trazendo, mas evite trazer essas suas conclusões de pensamento. Por exemplo, eu acho que 2 murros de uma pessoa do tamanho dele já matam uma criança de 4 anos, entendeu? Porque a gente tem perícia técnica que consegue trazer esse elemento de forma mais concreta, tá entendendo? Mas, por exemplo, outro ponto que a senhora trouxe é importante, que é fato. O vestido estava com vômito, que foi colocado na boca. A senhora consegue distinguir o que é fato e o que é pensamento seu, entendeu? Com certeza, com certeza. Então tente se ater mais ao que é fato, evitando trazer mais essas conclusões de achismo para a gente não trazer. Eu sei que às vezes fica difícil diante da indignação, mas tente se ater mais ao que é fato, tá certo? Não, meritíssimo, eu estou dizendo absoluta toda a verdade. A gente sabe. Isso é uma questão técnica processual que... Os casos do murro, eu não estou dizendo quantos murros, eu disse assim, eu estou dizendo assim, mas quem constatou foi a polícia na perícia. A gente entendeu, isso é uma questão técnica processual, mas ninguém está desconfiando que a senhora está dizendo isso, nem o defensor está argumentando isso, não é todaço, é só uma questão realmente de técnica processual. Exatamente. Não é uma argumentação de falsidade sua, nem de mentira sua, não. E eu deixei isso muito claro, né? Sim. Eu até disse que é legítimo que as pessoas sintam toda e qualquer coisa em relação aos episódios da vida. Isso é absolutamente legítimo, nós não temos controle sobre isso, mas processualmente não. Processualmente nós temos regras, não é? E aí, tanto que eu não interrompi o doutor Ubiraci, porque não tem a ver com as perguntas que ele fez. Ele está fazendo perguntas de maneira muito correta, muito objetiva, sem induzir, sem nada. A questão é que, às vezes, as respostas desbordam por conta de uma questão pessoal, que é normal. Né? E que também não é culpa da senhora, porque é da natureza humana a gente trazer algumas questões, mas o momento, a gente tem algumas regras do momento que é necessário fazer essa distinção. E nem a testemunha tem a obrigação de conhecer o processo. Conhecer esse processo. Como é que tem que depor, né? Justamente. Isso daí é porque eu sempre faço questão também de deixar muito claro. E por isso que a gente está aqui para explicar e para ir tomando e trazendo de volta ao caminho, tá certo? Doutor Ubiraci, pode ficar à vontade. Continuemos aqui, senhora. Essa questão do vômito, isso foi constatado através de quê? Caiu no vestido de alguém? Como é que? No vestido da dona Teresa. Da dona Teresa. Isso. Porque nesse tempo lá, eu não sei quantos anos já está. Nesse tempo ele não. Foi em 2009. Ela não tinha máquina de lavar, e ela lavava a roupa lá fora, é onde tá, justamente ele levou a criança e sentou numa pedra que tem que lavar a roupa. E o vestido estava lá, e era o único vestido que tem, aí foi mostrado, estava cheio de vômito.
esse vestido foi mostrado para a polícia. Acho que sim. Não sei, não tenho certeza. A senhora, mesmo sendo vizinha, onde era esse local? Qual era o bairro? Bairro Ilhotas, Rua Acre, o número meu da minha casa é 668, dela parece que é 500 e pouco, é do outro lado. Então é aqui próximo, É próximo, aqui do outro lado. é na Rua Acre, Do direto. outro lado não, do mesmo lado. Do outro Isso, lado isso. da Frei Serafim. Só atravessa a Frei Serafim. Ah, sim, muito perto. A senhora já tinha entrado alguma vez lá na casa da dona Terezinha? A gente é vizinho há muitos anos já. Eu sei que é comum, às vezes, os vizinhos. Às vezes ela me dependendo do chamava, local. Maria, vem aqui, que ela gostava muito, assim, era uma demonstração que ela gostava demais de mim. E às vezes ela estava se sentindo, Maria, tu vai ali no supermercado, que é um supermercado, compra 2 de pirona para mim, aí eu fazia esse favor para ela. Um dia faltou para mudar o gás lá, não tinha quem mudasse. Ela, Maria, tu sabe mudar esse bujão? Eu digo, sei, dona Tereza. Aí a gente fazia assim, porque ela já era bem velha, bem velhinha já. Havia uma solidariedade por Com parte dos certeza. vizinhos, né? Eu gostava muito dela. Coisa que está se acabando ultimamente. É. Né? E quase não existe mais É isso. verdade. Uma outra coisa. A senhora presenciou, tipo, ou pelo menos ouviu falar, que o médico teria indicado lá para a dona Terezinha, ou quem estivesse lá, para levar a criança, ou entrar em contato com o IML? Não, porque eu não sei dizer, porque eu não estava no momento lá, na hora, assim. Mas eu acho que eu tenho a impressão que o neto da dona Tereza, o Maxwell, eles disseram para ele. Eu sei que o suco diz que levaram, a garrafinha de suco. Porque a senhora disse lá na polícia que, nas suas declarações, e logo em seguida o médico informou o telefone do IML para que esses pudessem fazer a locomoção do corpo e expedirem o laudo cadavérico. Não, a gente falou, foi uma perturbação tão grande na rua que quando se espalhou a notícia, a rua ficou coberta de gente. E tinha muito, dizer aqui popular, que é um bairro muito perigoso de ladrão, de droga, tem demais, que fica perto do trilho. Aí tinha um mala que já estavam querendo até entrar lá. Uhum. Aí então esse local aqui, esse endereço fica próximo à linha do trem, né? Fica próximo à linha do trem, próximo à garagem dos Correios. Tudo assim, tudo perto. Eu sei. A senhora chegou a tomar conhecimento se o Bruno, aqui acusado, se irritou quando o médico deu o telefone lá do IML para que fosse ligado para lá? Doutor, não sei explicar isso aí, não. Não sabe. Certo. A senhora disse uma coisa aí também que eu reputo de extrema importância. Agora há pouco, um dos seus relatos aí, a senhora disse que no decorrer do velório, a Celina. A Celina teria dito que ele, Bruno, teria passado a noite com a mãe dele. Com a mãe dele. E não ficaram no local onde o corpo da criança estava, velando o corpo. A senhora ouviu isso? Ela mesma me falou isso, que ficou assim. Abismada. Sim, não acreditou, porque filho e irmão passaram a noite, diz que conversaram demais, aí ficaram sentados dormindo. Nem fizeram conta de estar. Então ela, Celina, ela mesma contou para a senhora? Contou, sim. Não foi, a senhora não ouviu? Não, ela mesma me contou. Ela mesma me contou. Que ela disse até assim, aí foi onde eu tirei a conclusão de chamar a Polícia Civil. Foi a senhora que chamou? Não, ela, Celina. Ela. Sim. Aí levaram a criança, fizeram lá o... A senhora está dizendo que ela, Celina, achou estranho... Sim, do comportamento deles dois. O comportamento dos dois, estando o filho e, no caso, o irmão ali. Sim. E eles ficarem dentro do quarto até de manhã. Isso. A senhora ouviu falar
ou através da Celina, ou de outra pessoa, ou de outras pessoas, se o Bruno aqui mantinha relação sexual com a própria mãe? Isso aí foi que a irmã dele disse lá na primeira audiência que nós tivemos ali perto da Justiça Federal. Foi lá. Ela disse que ele tinha muita raiva do menino, porque o menino perturbava muito ele. Quando Estava fazendo sexo com a mãe. Sim, ele disse que ele queimava muito ele com ponta de cigarro. Conversa, essa história foi ouvida lá onde a gente foi depor a primeira vez, pela irmã dele Bruno. Lá onde a senhora se refere aí é um setor lá que trata dessa questão de menor. Isso. Foi lá que eu soube dessa história aí. Então, que a própria irmã dele, Bruno, disse. Então, resumindo, reafirmando, a senhora efetivamente ouviu que o Bruno tinha relação sexual com a mãe dele. Com a mãe. Isso. E essa relação, a senhora sabe dizer se era consentida? Aí não sei dizer, não. Não sabe dizer. Não. Até porque eles moravam distante e eu não conhecia nenhum nem o outro. Conheci no dia da morte do neném. Certo. Mas eu acho que é uma coisa verídica, porque foi a irmã dele que depois lá e disse. Uma outra coisa. A criança estava sendo velada. Aí a Celina desconfiou em razão do comportamento dele. Sim. Chamou a polícia. Polícia veio. Foi só chamada pela manhã. Certo. Mas a criança estava lá sendo velada. Estava. Aí a polícia veio e levou o corpo da criança para o IML. Levou. Então, depois que fizeram perícia e tudo que foi constatado, trouxeram de novo para levar para fazer o sepultamento. Certo. Aí levaram a criança, ou seja, suspenderam o velório. Isso. Levaram o corpo da criança para o IML. Isso. Foi feito o exame e constataram que não tinha sido morte natural, mas não, tinha sido não morte. Foi. Então, que a Celina me falou, que disse que lá no exame que fizeram, disse que o fígado dele estava todo esmagado. Ou seja, denotando sinais de espancamento. Isso. E disse que o testículozinho estava muito inchado, só um. Acho que de pancada também, deu alguma pancada, sei lá. Ele era muito criança, tinha no máximo 4 anos. Era muito, muito criança. Eu vou só aqui, eu sei que não é obrigação nossa, mas a criança tinha 2 anos. Era? Era. Aí, viu? Eu que achei que ele tinha 4 anos, mas ele é muito criancinha mesmo. É tanto que ainda hoje eu chamo ele Anjinho Moisés. O nome dele era Moisés. Quando eu perguntei à senhora se a senhora já tinha entrado lá na casa da dona Terezinha, eu era exatamente para lhe perguntar em seguida se a senhora tem noção assim da distância da casa para o local onde ele teria dito que ia dar banho na criança. A distância é um banheiro que fica dentro de casa? Tem um banheiro, mas ele não levou ele para o banheiro. Não levou para o banheiro? Não, levou justamente lá para a pedra que eu falei. Tem fora, assim, bem. Aqui é a porta, digamos que aqui é a porta da cozinha e a pedra é ali, ó. Como se fosse uma pedra de lavar roupa? Isso! Isso, e ele sentou ele na pedra. No quintal. Aí era o quintal. Então. Chama-se quintal. Mas era bem pequeno, é bem pequeno. Certo. Esse fato ocorreu por volta assim. Que hora foi mais ou menos de 3h30 para as 4h da tarde. E foi a primeira vez que eu vi o meninozinho lá. Nunca tinha visto ele lá. E ele aí, a senhora viu alguma vez? Não, também foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Voltando lá para o início da sua narrativa, lá na hora que ele chegou, que a criança estava lá,
Alguém disse lá, ou Dona Terezinha, não sei, ou outra pessoa que estivesse lá. Pelo que a senhora falou, estava a senhora e a Dona Terezinha. Era isso, né? Não é isso? Quando eu saí, a dona Teresa já estava fora, sentada com ele. Ela numa cadeira grande e ele numa cadeirinha pequena, do ladinho dela. Os dois, brincando. Aí eu saí da minha casa, que fica tudo pertinho. Eu perguntei quem era aquela criança. Ela disse, é filho da fulana. Eu disse, filho do Lino. Eu digo, eu disse, estou fazendo companhia para a senhora, porque a senhora não pede ele. Ela disse, não, ela não dá, não. Mas é um menino muito bom, muito calmo, brinca. Todo tempo brincando, não deu trabalho. Foi a coisa que ele, quando ele chegou, quando ele perguntou, deu trabalho, dona Tereza? Ela disse, não, não deu trabalho. Deixa eu ver. Certo. Era nesse ponto aí que eu realmente queria chegar. Foi ele que perguntou se Foi. a criança tinha dado trabalho. Ele perguntou. Eu ouvi na hora que ele perguntou. E a dona Terezinha que disse algo tipo, não precisa dar mais comida para a criança porque ela já comeu. Isso. E se ele comeu bem, ela até citou o que tinha dado. Eu fiz um arrozinho branco com peito de frango para ele, desfiei, dei, ele comeu todinho. Desse jeito, eu ouvindo ela dizer para ele, e ele lá na calçada, chamando todo tempo o menino. Mas como ele já tinha medo, não queria ir. Eu não sabia, não conhecia o... Certo, a senhora está dizendo aí que estou só tentando interpretar ou entender mais aprofundadamente o que a senhora está falando. A senhora fala aí, ele tinha medo, não quis ir. Isso a senhora está se referindo quando ele chamou a criança por várias vezes, a senhora disse umas 6 vezes e a criança não queria ir. Não. Aí chegou a dona Tereza dizer, vá meu filho, vai, aí você volta. Aí ele pegou, o bichinho se levantou, ele pegou pela mão do menino e entrou, aí pronto. Quando voltou, já foi com ele morto. Certo. Dentro disso que a senhora falou, eu pergunto à senhora. No período que a criança ficou lá com a dona Terezinha, tipo, a senhora chegou depois, pelo que a senhora disse, falou com ela, quem é essa criança? Tal. Eu não vi a hora que ele chegava, não. Não, certo. Eu vou só lhe indagar o seguinte. Mas enquanto a criança esteve lá, pelo menos o que a senhora pôde observar, a criança estava tranquila. Tranquilo. Estava feliz. Feliz, e a dona Tereza conseguiu 2 brinquedinhos, uns cavalinhos, um cavalinho de plástico e uma vaquinha, um vermelho e um preto. Lembro como? E ele estava todo tempo com eles 2 na mão brincando. Ou seja, a criança só mudou o comportamento quando ele chegou e passou a chamar a criança. Sim, isso. Uma outra coisa, a senhora ouviu falar, porque, pelo que a senhora falou, a Celina, que era, na verdade, irmã... Não, a Celina é filha da dona Tereza. Filha da dona Terezinha. Me parece que a Celina lhe relatou muita coisa a respeito desse fato, né? Ela, né? Me parece que a pessoa está falando. Não, ela é um testemunha também. Não, eu sei. E em algum momento... Desculpe. Eu acredito que ela saiba até mais do que eu, porque é filha da dona Tereza e tem o convívio mais do que eu. Eu sou só vizinha. Pode até saber, mas a senhora sabe muito. Já disse bastante. Tá? Uhum. Ela lhe disse alguma vez que a criança, o Moisés, essa criança de 2 anos, ela sofria maus tratos por parte dele e da mãe dele? Como ele disse, no primeiro depoimento que a irmã dele relatou, disse que ele maltratava muito ele, inclusive queimava ele com ponta de cigarro. Certo.
Se eu perguntasse à senhora, isso não é o que a senhora acha, porque pelo relato da senhora, pelo que a senhora ouviu de Dona Teresa, da Celina ou qualquer outra pessoa que lá estivesse, ou que estava próximo desse fato terrível, Uhum. se eu perguntasse à senhora qual teria sido a motivação desse crime por parte do Bruno em relação ao Moisés, pelo que a senhora ouviu lá, a senhora me responderia o quê? Eu acredito que tem dois sentidos aí, doutor. Um, porque ele tinha ciúme ele não queria o menino lá. Outro, ninguém nem tem certeza. Eu também não sei, porque eu não conheço profundo o caso. Deixa eu só lhe interromper, por favor. A criança, ele e a mãe moravam no mesmo local? Com certeza. Certo, pode continuar. Aí também ouvi lá da parte da Dona Teresa, da Celina, que esse menino não é nem filho legítimo da mãe do Bruno. Diz que eles trouxeram da banda, não sei de onde aí, e estavam pedindo 10 mil para poder entregar o menino de volta. O Bruno com a mãe dele. Que eu soube depois disso. Certo, mas a senhora iria me explicar aí a motivação, pelo que a senhora pôde observar objetivamente dos depoimentos que lhe repassavam, das informações que lhe repassavam. A senhora estava tentando me explicar isso e não concluiu. Não, assim, a respeito dele, Bruno, com a criança? Qual... Não, é porque ele não queria o menino lá, porque ele tinha ciúme da mãe dele mesmo. Ele não queria que a mãe dele cuidasse do menino, não. E só entregava o menino lá nessa questão deles, que eles trouxeram esse menino não sei de onde, lá eles estavam querendo devolver o menino, mas só quando essa pessoa pagasse 10 mil. Eu não sei quem, nem de onde era. Tem essa questão aí no meio. A Celina lhe falou se esse ciúme que a senhora se refere aí estaria também relacionado ao fato de eles moravam no mesmo ambiente, no mesmo local. Como a senhora relatou, nos disse aqui que a Celina teria dito que ele praticava sexo com a mãe, a criança seria um empecilho também para isso. Isso mesmo. Tem a ver também com isso? Diz que o menino ficava perturbando. Dava muito trabalho e ele não queria que o menino chamasse mamãe, e na hora, acho que o menino pequeno, né, com uma criança de 2 anos, não entende nada. A senhora ouviu também falar se a mãe maltratava a criança? Não, nunca ouvi falar, não. Mas eu acho que ela tinha conhecimento, doutor, porque a Celina me falou, não, na hora que aconteceu o ato lá, que ele matou o menino, que ela chegou, o menino estava ainda lá na cama, e o SAMU tinha acabado de sair. Aí ela perguntou para ele, a mãe dele, o que foi que tu fez com o menino? Então ela tinha consciência de alguma coisa. Certo. A mãe disse para ele. O que foi que tu fez com o menino? Disseram que o menino estava morto. Tá bem. Pois, Dona Maria Batista, muito obrigado. Se o Ministério Público tivesse só o seu depoimento, ele já seria suficiente. Obrigado. E eu estou dizendo só a verdade. Eu sei disso. É só a verdade, porque eu tenho 10 netas e tenho 2 bisnetos. Longe de mim querer uma coisa dessa com uma neta ou um bisneto meu. E eu digo para vocês que o Ministério Público, o Meritíssimo aqui presente, o da Defensoria, ele tem que ser julgado. E não deixar ele solto, não, porque isso é um ato muito, muito grave. Excelência, aí já é fora de qualquer limite, né? Parece que Vossa Excelência vai mostrar justamente que não é papel de testemunha aqui. Aí eu me controlei, me segurei, mas não. Aí isso é sustentação oral da testemunha? Doutor, Desculpa. não se preocupe não, senhora.
Doutor, vamos. Entenda também, doutor, a idade, a idade da senhora, a situação também que passou, a situação pessoal que ela passou, entendeu? A gente tem que levar em conta tudo isso também. E ela não pediu nem condenação, ela pediu julgamento. Então, eu não. Não tô mais. Com todo respeito, excelente. Todo respeito. Todo respeito. Certo, doutor, mas. Eu sou. O doutor Biraci é prova disso. Né? Eu sinto muita vontade com o doutor Biraci, porque ele é prova. Eu sou a pessoa que mais respeita, testemunha, e todos, por um dever básico de urbanidade no processo. Eu sou a pessoa que mais respeita jurado, testemunha, informante, acusado, vítima, família de vítima nesse plenário. Mas eu não posso permitir, eu tenho deveres para com a defesa desse homem. Doutor, eu entendo. Esse homem não pode ser transformado num pária que todo mundo chega aqui descumprindo deveres processuais que ela não tem a obrigação de saber, mas nós temos a obrigação de alertar e dizer quais são os limites da testemunha. Né? Isso não está correto, esse julgamento pode ser anulado por conta dessas coisas. Não estou dizendo que vou pedir isso, não vou. Mas a partir desse momento, eu queria que nós cumpríssemos a legalidade. Não precisa ser, ninguém vai ser grosseiro com ninguém. Você, Dona Maria, não, tudo bem, a gente compreende a senhora, mas já está bom, seu depoimento encerrou. É só isso que eu gostaria de pedir, certo. Porque eu não vou permitir que o meu assistido aqui, o meu dever constitucional, seja transformado num pária que se pode tudo. É isso, excelência. Certo. Doutor Biraci, encerrou suas perguntas, doutor? Pronto. Palavra com o doutor Dácio, pela defensoria. Pode ficar à vontade, doutor. Muito obrigado, excelência. E já me antecipo e peço desculpas por qualquer excesso. A senhora também, tá, Dona Maria? Eu estou cumprindo aqui um dever processual, tá? Não se trata de nada pessoal contra a senhora, mas vamos nos ater às perguntas, por gentileza. Eu peço desculpa também, mas é meu dever falar a verdade. Exatamente. É o dever da senhora falar a verdade, mas não é dever da senhora fazer julgamentos. Não estou julgando ninguém. Não é dever fazer... Quem sou eu para julgar alguma pessoa? Pois é, essa que é a questão. E é isso que nós estamos aqui fazendo. A senhora nos traz fatos para que, em cima desses fatos, a gente possa fazer julgamento, defesa, acusação e julgamento. É só isso que eu peço, que a senhora responda sobre fatos. As suas desculpas quanto a mim estão plenamente aceitas. Eu compreendo a sua condição de pessoa que se deparou com uma situação trágica e muito complicada. Tá certo? E eu também lhe peço desculpas, peço que a senhora me compreenda na condição de defensor de alguém que está sendo julgado dentro de regras estabelecidas. E todos nós aqui, o excelentíssimo senhor presidente, o doutor Tiago, eu, o doutor Biraci, todos nós estamos submetidos a essas regras e nós temos que cumpri-las. Mas as suas desculpas estão plenamente aceitas e eu compreendo a sua condição de ser humano, de mãe, de avó. Dona Maria Batista, não é isso? Maria Batista de Araújo Souza. De Araújo Souza. Dona Maria Batista, antes de mais nada, um bom dia para a senhora. Bom dia. Novamente. Me diga uma coisa, Dona Maria. Essas informações que a senhora trouxe aí, a maioria delas, por exemplo, o fato de que supostamente acusado e mãe dele, mãe biológica, né, que era quem estava também, que era a mãe adotiva da vítima, né, do Moisés, que eles mantinham relação sexual, a senhora não sabe de maus tratos da mãe para com Moisés, mas supõe que esses maus tratos existissem partindo de Moisés, de Bruno, que queimava com cigarro, etc. Todas essas informações a senhora soube a partir de Acelina, que na verdade o nome dela nem é Celina, é Acelina Félix, se eu não me engano, né? Que era filha da dona Terezinha. Acelina Félix. É isso. Todas essas informações a senhora soube a partir da dona Acelina? Não. Certo. Ela já contou depois que a própria irmã do Bruno, depois lá, na primeiro depoimento, ela falou. Como é o nome dela, a irmã do Bruno? Não sei. Não lembra, né? Não. Então a senhora não soube de todas essas coisas por Acelina. Mas a Celina contou também, que ela contou para a Celina, e a Celina passou também para mim, e eu ouvi. Entendi. Lá, que nós estávamos todos lá. Entendi. Então essa irmã de Bruno... ela estava muito indignada, a irmã dele. Essa irmã de Bruno contou para a Celina essas coisas e a senhora soube assim. A senhora não lembra o nome dessa pessoa, né? Não. Dessa irmã de Bruno? Não. Filha da... A senhora sabe se era irmã adotiva ou irmã biológica? Porque não sei, doutor, eu não tenho conhecimento da família do Bruno. Certo. Inclusive, foi a primeira vez na minha vida que eu vi o Bruno. Uhum. No dia que ele matou Moisés.
A senhora não sabia nada da vida dele, né? Não Não, sabia como era a não, relação não, dele não. com a mãe, com Não, o próprio Moisés, não. não sabia de nada. Viu o Bruno Nem ela, naquele dia. nem ela também nunca tinha visto. Vi a primeira vez nesse dia também. Perfeito. Dona Maria, a senhora viu se Bruno chegou lá com um lanche, quando ele chegou da rua? Mancha? Lanche, comida. Não. Não. Não tinha nada na mão. Não tinha nada nas mãos, não trouxe nada, não é? Não. No depoimento da senhora também na fase de inquérito, quando a senhora vai falar dessa questão do policial, né? Desculpa, do médico, né? Dos paramédicos do SAMU que chegaram lá. A senhora diz em certa passagem que o Bruno, que a depoente presenciou quando o Bruno agrediu o médico que fazia o atendimento, exigindo que este fizesse algo para trazer a vida de Moisés. Hoje aqui a senhora disse que, na verdade, soube de alguém, né? Que o Bruno teria... Como é que foi isso? Só Não, esclareça eu esse soube ponto. bem lá na porta lá da casa, sobre quem disse foi o marido da Celina. Então a senhora não viu isso pessoalmente? Não, mas ele disse que ele agrediu ele. Até o Zé mesmo. Certo. Então a senhora não viu, mas afirma que agrediu porque ouviu de outra pessoa, né? Entendi. O marido da Celina. E foi exatamente isso que ele disse lá, ó, que ele teria tentado agredir o médico porque queria que o médico fizesse alguma coisa, né, para que a criança Sim, isso. trazer a vida de Moisés. É isso que está aqui no seu Isso. depoimento. Foi isso, né? Foi isso. Entendi. Inclusive, Os médicos- eu nunca nem tinha visto um SAMU demorar tanto numa casa de uma pessoa para atender uma pessoa. E o SAMU demorou muito lá. Uhum. E sobre essa história porque na verdade a senhora relatou aí algo muito grave, né? Porque o Moisés estaria na condição de sequestrado, né? Em companhia de Bruno e da mãe, né? Biológica de Bruno, pelo que a senhora disse aí. A senhora soube Eu disso de quem? disse a respeito desse caso aí, quem falou mesmo foi o pessoal lá da Celina, da Dona Tereza, que lá era uma família, lá que eu não só conheci mesmo, só conheço mesmo, bem mesmo, a família da Dona Tereza, a Celina, a Zelina. Entendi. Mas não tem alguém especificamente que tenha afirmado isso e lhe dado um fato concreto, assim, ó, Dona Maria, eu vi uma conversa, uma ligação de Não, disseram de só Bruno isso. parar, dizendo que é tanto, que só deve... Algo concreto, o nome de uma pessoa e um fato concreto. Da onde era o lugar que o senhor falou aí? Porque essa criança teria vindo do Pará. Ah, era, né? Com a mãe, né? Daí que eu estou sabendo agora, que ele veio do Pará. Ela morava no Pará, lá pelas bandas do garimpo, essas coisas aí, e trouxe essa criança de... Ele justamente disse que trouxeram o menino e acho que bem secretado mesmo. E estavam pedindo 10 mil para devolver o menino. Essa história eu ouvi lá na casa da Celina. Quem foi que lhe contou essa história, Dona A Maria? Celina, que já contaram para ela lá. A Celina contou que já contaram para ela. Isso. Tá. Essa história da suposta das relações sexuais que Bruno manteria com a própria mãe. A senhora soube de Celina também? Estava lá, já vou repetir novamente. Nós estávamos no primeiro depoimento e a irmã dele relatou isso aí para mim e para a Celina, assim, nós em frente, assim. Aham, certo. A irmã dele, Bruno. Essa irmã Bruno morava com ele na Não época, sei, a senhora sabe? não sei. Os médicos viram médicos, enfermeiros, né? Quantas pessoas chegaram lá da equipe do SAMU? Tinha um médico? Eram 3 pessoas. 3 pessoas, né? Eles viram esse vômito na criança? Viram. Tinha vômito aqui na criança? Não sei. Não vi, não. Não, né? Mas os médicos tiveram contato com essa cena, eles viram. Uhum. E que o vestido passou um bocado de dia. Eu, pelo menos, vi o vestido. Todo cheio de vômito. Uhum. Era um vestido da O senhor Dona Tereza. Só que era um vestido velho que ela não usava mais. Certo. Mas tinha vômito na criança também? Não vi. Não viu? Não, porque eu não tive mais condições de olhar para a criança morta em cima da cama, não. Certo. Não tive essa coragem. Tá bom, só uma pergunta, última pergunta, melhor dizendo, Dona Maria Batista. Aqui no seu depoimento, a senhora disse que quando ele saiu com a criança de lá, veio, né, com a criança,
perguntando onde é que tinha um hospital. Onde era Não, que tinha ele não perguntou ao hospital. Tinha uma moto parada que era do Maxwell Neto, que morava com a dona Tereza desde criancinha também. Uhum. Aí ele saiu com o menino já, aqui a cabecinha do menino no ombro dele, e se perguntando de quem é essa moto, de quem é essa moto. Perguntou várias vezes. Entendi. Aí a dona Tereza, menino, o que é que tu quer com moto? Eu disse, não, porque eu dei um suco pro neném e ele passou mal. No caso, aí eu corri. A dona Tereza não, foi devagar, que ela já era bem velha, que ela morreu, tá com fez um mês ontem, ela morreu com 92 anos. Então, eu já estava bem, né, de 2009 para cá. Aí, eu fui lá, o bichinho bem pálido, muito pálido, debruçado assim no ombro dele. Aí, eu peguei a mãozinha dele, dei um risco assim, fiz assim, ó, para ver se ele se reagia. Aí eu fiz no pé, aí eu disse na cara dele. Dona Maria, vamos só voltar aqui para o fato. Você matou o menino. Certo. Ele disse, você está falando besteira. Certo. Eu lhe perguntei se ele tinha referido... O que está no seu depoimento aqui lá da fase inquieta é o seguinte, ó. Depois de toda... Chegou, tal, a criança perguntou, já comeu, já, tá, entrou com a criança. Bruno voltou sozinho e perguntou à dona Terezinha onde tinha um hospital. E ela respondeu, no Monte Castelo. Que Bruno perguntou de quem era a motocicleta estacionada na frente da casa de Dona Tereza, e esta respondeu que era de seu neto Maxwell, só que este não se encontrava no local. E Bruno retornou para o interior da residência e minutos depois saiu trazendo Moisés no ombro, informando que a criança estava passando mal. Que é seu depoimento. Então ele falou, perguntou ou não perguntou para o hospital? Eu não vi, não. Tá certo. Só vi ele perguntando de quem era a moto. Tá bom, Dona Maria. Muito obrigado, senhora. Bom dia, viu? Obrigado, silêncio. Sem esclarecimentos, pode encerrar, por favor. Doutor Biraci, posso dispensá-la? Posso, doutor Dácio, posso dispensá-la? Pronto. A senhora está dispensada. Obrigado. Bom dia Obrigado, pra digo senhora, eu. viu?